Você já parou para se perguntar por que Bleach, mesmo sendo um dos pilares do Big Three, sempre parece ser tratado como menos importante, enquanto Naruto e One Piece foram exaltados? Bleach foi rotulado como superficial, repetitivo ou até mal escrito. Mas e se esse julgamento estiver completamente errado? Bleach nunca foi um anime sobre explicações óbvias. Ele fala de morte, vazio, identidade e aceitação, mas faz isso em silêncio, nos gestos, nos olhares e nas escolhas dos personagens. E talvez por isso ele tenha sido tão mal incompreendido. Neste vídeo eu quero te mostrar por que Bleach não é apenas injustiçado, mas também um dos shonen mais profundos já feito. Em Bleach acompanhamos Ichigo Kurosaki. Ele é um humano que vê espíritos. Até o momento ele acredita que o fato dele ver espíritos se dá por conta do pai dele ter uma clínica médica. Só que isso tudo muda totalmente quando ele conhece Hulk, uma Shinigami. A partir desse momento somos introduzidos ao conceito do Shinigami. Basicamente os Shinigamis existem para guiar as almas dos mortos e manter um equilíbrio. Eles também estão sempre lutando contra Hollows. Hollows são algumas almas que guardam rancor e não conseguem passar para o plano espiritual. E os Shinigamis estão para purificar essas almas também. Com base nisso é justamente aonde entra o fato que Bleach não é um anime só sobre lutas. Pelo contrário, Bleach é um anime que trabalha a morte como algo inevitável e constante, independente de quem for. Ela vai estar sempre presente. E é justamente por isso que os personagens vivem um constante conflito com o dever e o medo de perder aquilo que ainda resta. As lutas em Bleach já têm um propósito totalmente diferente. Sempre que dois personagens entram em conflito, eles não estão apenas lutando, pois envolve um conflito interno. Naquele momento está suas expectativas, visão de mundo está sendo colocada à prova. Não apenas um confronto de força contra força, e sim duas ideias de mundo sendo colocadas uma contra a outra. Medos vindo à tona e escolhas que expõem quem aquele personagem realmente é. Em Bleach, o perder ou vitória em uma luta não é o seu ponto principal. O verdadeiro impacto está no que cada personagem precisa enfrentar dentro de si, durante e depois das batalhas. Esses são uns dos motivos de não entender Bleach, pois quem foi assistir esperando apenas um shonen de lutas acabou se deparando com uma trama que envolve o luto, a despedida e a aceitação de quem é. É algo que muitos personagens só alcançam após perder tudo que tentavam proteger. Bleach mostra que o crescimento não é ficar mais forte, mas sim aprender a conviver com a dor, com as ausências e com as consequências das próprias escolhas. É uma obra que não romantiza a morte, mas a utiliza como um espelho constante, lembrando que viver é também deixar ir. Bleach é um anime que trabalha seus personagens em sua batalha, pois é nesse momento que vemos seus verdadeiros ideais vindo à tona. Essas revelações vêm mais em seus atos do que em palavras. E ali, justamente no perigo de desaparecer, cada personagem age de acordo com o que ele realmente acredita. Em Bleach, a batalha funciona como um espelho da alma, então os personagens não têm como mentir sobre suas próprias convicções e natureza. Por isso a visão de mundo se revela de forma crua, nas escolhas que fazem, nos limites que decidem ultrapassar e no que estão dispostos a sacrificar para continuar existindo. Byakuya é um personagem que demonstra seus verdadeiros conflitos entre dever e sentimentos, sem longos discursos. É justamente por isso que ele se destaca. Ele é um personagem que demonstra seus verdadeiros conflitos entre dever e sentimentos sem a necessidade de longos discursos. Isso fica evidente no momento em que ele está disposto a sacrificar Hulk em nome da lei da Soul Society. Não porque não a ama, mas porque acredita que o dever e a ordem devem estar acima dos seus próprios sentimentos. Em Bleach, esse silêncio de Byakuya diz mais do que qualquer monólogo. Sua dor não é verbalizada, ela é vivida. Shunzui, por outro lado, já esconde sua filosofia de vida leve por trás do humor e do silêncio. Isso fica ainda mais evidente na luta contra o arranque número 1. Mesmo diante de Stark, um inimigo que não buscava conflito, Shunzui mantém o tom despreocupado, mas age com uma seriedade implacável. Quando entende que não há outra escolha, ele sabe que lutar não é sobre vencer, mas sobre assumir o peso da morte que vem junto, com a responsabilidade de ser o capitão. Seu humor e seu silêncio não são fraqueza, mas mecanismo para continuar vivendo em um mundo onde a perda é constante. Já que Urahara raramente expõe seus pensamentos, mas suas decisões mostram uma visão pragmática e amarga da realidade. E é justamente aí que sua conexão com Aizen se torna evidente. Ambos compartilham uma compreensão crua da realidade e da natureza, mas seguem caminhos opostos. Enquanto Aizen abraça a visão para se colocar acima dos outros, Urahara a utiliza para proteger o todo, mesmo que isso custe sua própria humanidade. Em Bleach, esse contraste mostra que entender o mundo como ele é não define quem você se torna. O que define a escolha
escolha que está entre dominar ou sacrificar. Isso acabou fazendo com que o público confundisse discrição com uma falta de profundidade dos personagens, quando na verdade Bleach escolhe trabalhar seus personagens de forma mais silenciosa e contida. A obra não entrega respostas fáceis nem explica tudo em diálogos excessivos, mas constrói sua profundidade nas atitudes, nas escolhas difíceis e nas consequências que cada personagem carrega. Essa descrição exige um olhar atento dos espectadores, pois em Bleach o que não é dito costuma ser tão importante quanto o que é mostrado. Assim, a falta de explicação direta não é uma fraqueza da narrativa, mas uma escolha consciente. Bleach confia no silêncio do subtexto e na experiência do público para compreender que em um mundo marcado pela morte, nem tudo consegue expressar seus conflitos em palavras. Bleach é um anime que está sempre intercalando momentos de luta com pausas para poder aprofundar as emoções e os conflitos internos dos personagens. Esses momentos são dedicados para mostrar dúvida, medo e amadurecimento dos personagens, como Ichigo lidando com quem ele realmente é. E essas pausas são fundamentais para que o espectador compreenda o peso de cada decisão tomada em batalha. No caso de Ichigo, esse conflito se torna ainda mais evidente à medida que ele precisa encarar sua própria natureza, suas origens e o medo de se perder ao aceitar quem realmente é. E Bleach mostra que o amadurecimento não vem da força em si, mas da coragem de encarar a própria identidade e continuar lutando, mesmo quando essa verdade o assusta. Também vimos Hulk lidando com a culpa e a aceitação das suas naturezas, onde sua existência passa a ser marcada pela perda e pelo peso das escolhas que fez. Hulk carrega a culpa por ter envolvido o Ichigo nesse mundo, e ao mesmo tempo a dor de nunca ter se sentido digna do lugar que ocupa. Em Bleach, sua jornada não é sobre se tornar o mais forte, mas sobre aceitar sua própria fragilidade e entender que seu valor não está apenas no sacrifício, mas na vontade de continuar vivendo mesmo quando a culpa o consome. Em cenário dominado por shonen, com ritmo acelerado, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, ainda mais em um tempo dominado pela dopamina dos vídeos curtos, o ritmo mais contemplativo de Bleach fez o povo confundir com lentidão, quando na verdade é um desenvolvimento emocional, que exige tempo, silêncio e atenção do espectador. Em um cenário onde a ação constante se tornou sinônimo de qualidade, Bleach escolheu caminhar na contramão, permitindo que os sentimentos respirem. Essa escolha narrativa fez com que o impacto das lutas seja maior, pois cada confronto carrega tudo aquilo que foi construído nos intervalos. Assim, o que muitos interpretam como lentidão é na verdade uma recusa em tratar emoções como detalhes descartáveis. Bleach não tem pressa para chegar ao próximo clímax, porque entendeu que o verdadeiro peso da história não está na velocidade dos eventos, mas na profundidade com que eles afetam seus personagens. Uma das críticas mais comuns feitas a Bleach é a de que o anime possui muitos fillers, e para muitos isso acabou se tornando um motivo definitivo para desacreditar a obra como um todo. No entanto, essas críticas precisam ser analisadas com mais cuidado, porque ela confunde um problema de produção com uma suposta fraqueza da obra em si. Primeiro, é importante entender o contexto em que Bleach foi produzido, em um período que os animes shonen não eram exibidos sem pausas, sem temporadas bem definidas, com um ritmo semanal, extremamente agressivo. O anime alcançou o mangá muito rápido, e a solução da época para não ultrapassar a obra original era simplesmente criar arcos filler. Isso não é uma característica exclusiva de Bleach, mas uma consequência direta do modelo de produção daquele tempo. O mesmo afetou Naruto, One Piece e outros shonens longos. O problema com Bleach é que essa questão acabou sendo tratada como se fosse um defeito conceitual da história, como se o fato de existir arcos filler invalidasse o que a obra realmente quer dizer. E isso criou uma percepção distorcida. Muitas pessoas passaram a julgar Bleach não pelo seu conteúdo central, mas pela experiência de acompanhá-lo sem filtro na exibição. Além disso, é preciso fazer uma distinção clara. Filler não é sinônimo de história ruim. Filler é material não adaptado do mangá. Existem fillers fracos, mas também existem fillers que expandem personagens, relações e ideias. Em Bleach, muitos fillers tentam explorar o cotidiano dos Shinigamis, o funcionamento da Soul Society e até conflitos internos que o mangá apenas sugere. O problema não é a existência dos fillers, mas a forma como ele foi inserido no meio dos arcos importantes, quebrando o ritmo para quem assistia no semanalmente. Com o tempo, essas críticas perdem parte da força. Hoje, Bleach pode ser assistido de forma curada. É possível pular os fillers sem qualquer prejuízo à narrativa principal. Isso mostra que o problema nunca foi a história, mas a experiência da exibição na época. Julgar Bleach apenas pelo filler é como julgar um livro pelo capítulo extra que você não é obrigado a ler. Mais do que isso, essas críticas ignoram um ponto essencial. Os arcos principais de Bleach, quando analisados sem interrupções, possuem uma coesão temática. Soul Society arranca
Crônicas, Fullbring e A Guerra dos Mil Anos não dependem dos filhos para funcionar. Pelo contrário, eles constroem uma narrativa sobre morte, dever, identidade e perda que se mantém intacta quando o material original é observado de forma contínua. No fundo, a crítica aos filhos se tornou um atalho. Em vez de discutir os temas, a filosofia e as escolhas narrativas de Bleach, muitos preferiram reduzir a obra a um problema técnico de adaptação. Isso acabou contribuindo para a ideia de que Bleach é confuso ou cansativo, quando na verdade ele apenas foi vítima de um modelo de produção ultrapassado. Portanto, dizer que Bleach é ruim por ter muitos fillers não é uma análise da obra, mas uma crítica à forma como ela foi exibida. Quando se separa o que é produção do que é narrativa, fica claro que o conteúdo central de Bleach permanece sólido, coeso e profundo, independente dos episódios que podem ser simplesmente pulados. Bleach é uma obra que não entrega respostas fáceis. Seus temas, como o vazio existencial, a responsabilidade, a perda e a aceitação da morte, não são apresentados como problemas a serem resolvidos, mas como condições inevitáveis da existência. Em Bleach, viver não significa superar esses conflitos, mas aprender a conviver com eles, mesmo sem entender tudo. Diferente de outros shonens, a obra não promete que tudo fará sentido no final. A morte não vem com lições claras. O sofrimento não é recompensado de forma justa. E o esforço não garante felicidade. Esse tipo de abordagem é incômoda porque quebra a expectativa de uma narrativa confortável onde o bem sempre triunfa de forma satisfatória. E é justamente por isso que Bleach exige tempo. Muitos dos seus significados não são percebidos no primeiro contato, principalmente por um público mais jovem, que ainda busca as respostas imediatas, sentidos claros e recompensas emocionais rápidas. Sem ter vivido perdas, frustrações ou responsabilidades reais, é fácil confundir essa complexidade com falta de direção. No entanto, Bleach passa a ser reavaliado. Um público mais maduro começa a perceber que a obra sempre falou sobre continuar existindo, mesmo quando não há garantias, mesmo quando as respostas não vêm, mesmo quando a dor permanece. E é nesse ponto que Bleach deixa de ser apenas um anime de batalhas e se torna uma obra sobre condução humana. Assim, Bleach não foi injustiçado por ser fraco, mas por ter chegado cedo demais para muitos. Ele não errou ao ser silencioso, contemplativo e amargo. Ele apenas não se adaptava à expectativa de um shonen tradicional. Com o tempo, essa mesma obra que foi vista como confusa passou a ser entendida como profunda. No fim, Bleach não pede que o espectador entenda tudo. Ele pede apenas que viva o suficiente para sentir. Se você chegou até o final desse vídeo, deixe um like, compartilhe com seus amigos e deixe no comentário sua opinião sobre Bleach. Até a próxima.